Estúdio A Esportes é um oferecimento de... Muito boa noite, galera que nos assiste aqui no canal da Estúdio A Santa Catarina. Estamos aqui de volta para a alegria de poucos e tristeza de muitos. Estamos aqui de novo, eu e o Gustavo, para apresentar aí o Estúdio A Esportes de toda terça-feira. Gustavo, sentiu minha falta ou não? Cara, parceiro, companheiro, amigo desses, a gente sempre tem que sentir um pouco de falta. O brabo que me deixou sozinho no estúdio para usar a camisa do Grêmio na semana passada, mas fazer o quê, né? Bichinho pegou o Douto, ele teve que ficar afastado, mas agora está de volta já, são e salvo, firme e forte para continuar apresentando o nosso programa Estúdio A Esportes. Uma boa noite a todos e vamos tocar aquela bolinha hoje, né, Douto? Aquela resenha de todo o início de programa, mas hoje eu tenho que mandar um abraço e um beijo especial no início já, porque ele está lá em casa assistindo para o meu filho Enzo, que está completando 3 aninhos hoje. Filho, ó, papai te ama, feliz aniversário, falei para você que eu ia falar de você aqui, e ele todo dia eu tenho que brincar com ele de esporte, e ele sempre é o tio Cabal. Isso aí, Enzo, parabéns, um abraço também do tio Cabal, né, que tenha muitos anos de vida, muita felicidade e que teu pai certamente vai cuidar muito bem de você até onde ele puder. É isso aí. E hoje, novamente, nós vamos falar aí da dupla Grenal, vamos falar do Inter aí que está jogando nesse momento só o gauchão, vamos falar então do vice-campeonato do Grêmio, aí da Copa do Brasil. Vamos também ter o 6º confronto do boleiro, né? Nosso boleiro de Itapiranga. Vamos ver aí quem que saiu melhor entre o Pablo e o Juan. E hoje nós temos uma novidade no programa, Gustavo. Novidade do programa sempre é bom, né, doutor? Porque sempre trazer atrações novas, o público gosta e certamente aí uma boa parte da torcida aqui de Itapiranga vai curtir esta novidade no nosso programa. Eu acho, pelo menos. E antes de nós anunciar essa novidade, então, para você que ainda não foi lá e não curtiu a nossa página no Facebook, vai lá, aproveita, compartilha, vai lá no nosso canalzinho do YouTube também, se inscreve, clica lá no sininho para receber as nossas notificações e fique sempre por dentro de tudo que acontece nos canais da Estúdio A Santa Catarina. Então, Gustavo, nós ficamos sabendo que teve uma galera que andou falando mal de nós dois. Eu acho que pouco falaram, né? Alguns falaram mal, que nós só criticava o Grêmio, que nós só falava mal do Grêmio. E só falava bem do Inter. Mas era questão, o Inter estava bem, né? E tudo mais. Hoje nós queríamos falar muito bem do Grêmio, mas também não vai ser possível. E me desculpe, nação tricolor, mas não tem como falar bem do Grêmio nesse momento. Mas, para a alegria de vocês, nós fizemos uma contratação espetacular. Espetacular. Uma contratação internacional. Internacional. E assim, e outra, que por enquanto é um estágio probatório, né? Exatamente. Que se tudo correr bem, vai estar aqui no estúdio com nós também. Exatamente. Né? Então hoje, com vocês, um comentarista gremista, isento, para que a gente possa discutir então Internacional e Grêmio na igualdade. Isso aí. Vamos jogar assim, que na igualdade. Então vamos chamar aqui para vocês, hoje com a participação pela primeira vez aí no Estúdio A Esportes, o nosso amigo Christopher Bran, popular Fefer, tá aí ele na tela, já de casa, diretamente de casa, e hoje ele vai falar um pouquinho do Grêmio aí com vocês. Boa noite, Fefer, seja muito bem-vindo ao Estúdio A Esportes.
Boa noite, Gabriel. Boa noite, Cabral. Obrigado pelo convite. Prazer estar entre amigos, poder comentar um pouco de esportes e poder ajudar aí a galera no entretenimento aí. Então nós já vamos largar para ti a boia, né? O que você achou desse Grêmio e Palmeiras, quer dizer, Palmeiras e Grêmio, Palmeiras 2, Grêmio 0, no segundo jogo da final da Copa do Brasil? Bom, ficou evidente, né, a fase que o Grêmio vem atravessando. Para mim, essa fase o barco começou mesmo a despencar mesmo após o Grenal, né? A confiança, o descontentamento dos atletas com a fase ruim veio logo após aquela derrota para o Grenal. Então, ficou evidente a diferença também entre os dois times, a superioridade do Palmeiras. Não adianta a gente chover no molhado, o Grêmio teria que invocar a imortalidade e mais um pouquinho ainda para reverter o resultado. O Grêmio até começou bem o jogo, começou pressionando o Palmeiras, teve uma e outra oportunidade, uma com o PP que chegou atrasado, o Maicon, se tivesse dado de bico, uma gol de bico também vale. Então o Grêmio poderia ter sido um pouquinho mais feliz no início da partida, mas infelizmente não foi. O Palmeiras se encontrou, começou a impor o seu ritmo e a qualidade do Palmeiras sobressaiu mais uma vez. O Grêmio no segundo tempo não teve força, não teve elenco para tentar reverter o placar. E eu acho, na minha opinião, umas falhas pontuais, né? A defesa do Grêmio frágil, o ataque não concluiu e infelizmente o Paulo Vitor, não sei se teve mais uma noite muito triste ou se realmente ele a fase dele já passou e agora não tem aquele a mais que o Grêmio sempre exige lá no seu arco. Gustavo, quer aproveitar e dar um pitaquinho também? Na verdade, nem a segunda-feira, né, Dote e Fefer, a gente nem pôde judiar muito, né, como judiaram de nós na semana passada, porque o jogo foi tão ao natural o Palmeiras levar esse título, né, o primeiro jogo já mostrou que o Palmeiras podia ter até feito um placar maior, errou alguns gols assim na cara do goleiro, e no jogo de domingo, realmente o Grêmio começou um pouco melhor, mas depois o Palmeiras dominou de uma forma assim que a coisa andava com naturalidade. Né, Fefer, quando tu tem um goleiro que vem apresentando, ou os goleiros, no caso, que vem apresentando alguns problemas técnicos de falhas, a defesa também fica insegura e o time todo acaba ficando inseguro. E, Fefer, até que ponto essa troca de goleiro antes da final foi determinante para essa perda do título do Grêmio para o Palmeiras? Não dá para dizer, botar na conta do Paulo Vitor a derrota, porque PP não entrou em campo, Jean-Pierre mal, não mudou nada, Porto Alegre também. Só que vamos ver, teve um momento que o Palmeiras teve um lateral clara de gol. Isso para a defesa do Grêmio, que era do meio para o fim do Campeonato Brasileiro, era a melhor defesa do campeonato. Um lateral se transformar numa chance clara de gol, isso está desatenta, está fora de foco, tem alguma coisa que está errada. Eu não sei se dizer vestiário, o que é, mas o time parece que não tem foco, oscila muito. Então, não dá para dizer que foi o Paulo Vitor, mas quando foi exigido dele alguma coisa ou algo mais, não apareceu. Por exemplo, as defesas do Marcelo, aqueles milagres, o Paulo Vitor fez uma lá em Porto Alegre, que se não me engano, o Luiz Adriano, acho que apareceu na cara do gol e concluiu, ele e só. Aí os outros lances ali, bolas fáceis e tal, defesas que podemos dizer, nossa, aquela que aparece lá no Fantástico, lá do Tadeu, em 2 jogos, 1 ou 2 defesas. Aí as que foram no gol, deu gol. Então, eu acho que
não dá para condenar o Paulo Vitor, né? Não foi só ele, mas ele teve uma participação muito grande nesse resultado ruim do Grêmio. Não dá para tirar dele também os deméritos, né, desse resultado. Ele foi muito... Aquele lance do gol, do impedimento lá, logo no início do jogo, que estava impedido lá, esqueci o nome do atleta do Palmeiras lá, o ponteiro. Era uma bola fácil no canto de gol. Foi gol. A sorte que estava impedido. Então, acho que a defesa do Grêmio ela é muito frágil. O Palmeiras, quando forçou, foi lá e fez o seu gol. Finalzinho do jogo, vamos lá forçar para fazer o segundo e acabar de vez com isso daí. Acabar de vez com matar o jogo. E foi o que aconteceu. O Palmeiras forçou um pouquinho no fim, foi lá e conseguiu garantir o título e acabou a festa do Grêmio. E, Fefera, essa derrota do Grêmio aí na Copa do Brasil, nessa final, traz algumas consequências, né? E uma delas é a não classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Então, essa semana, no caso amanhã, o Grêmio já tem um jogo da pré-Libertadores. E o que tu espera do time do Grêmio para esse primeiro jogo aí? Olha, eu espero que, bom, apesar do jogo ser na arena, o Grêmio tem que jogar o jogo jogado. O Grêmio não pode querer ter ido lá, querer enfrentar o Santos de igual para igual, sabendo da qualidade do time do Santos, da fase do time do Santos. O Santos não tinha perdido nenhum jogo na Libertadores, o Grêmio achou que, por ser o jogo na arena, devia jogar o jogo de igual para igual. Tem que respeitar o momento do Grêmio, o Grêmio tem que botar os pés no chão, saber que as coisas não estão acontecendo. Tem vários jogadores da base que estão aí, que foram inscritos. Eu não sei se o Renato vai aproveitar eles ou não, ninguém sabe. Eu acho que também não é o momento de ficar fazendo experiência. O jogo é amanhã, mas o sentimento é de muita desconfiança, né, no time do Grêmio, porque com certeza vai vir feridas da Copa do Brasil. O Renato deve estar trabalhando agora no emocional dos jogadores, tentando dar confiança para eles. Particularmente não estudei, não vi o time adversário, então não posso falar muito, mas com certeza está numa pré-Libertadores, não vai ser fácil, devido a vários fatores, né? O Grêmio vai definir fora de casa o seu futuro na Libertadores, futuro do ano do Grêmio, né? Que o Grêmio sempre foca Libertadores, Copa do Brasil. Então vai ser um jogo difícil, porque não tem PP, não tem Paulo Vitor, tem mais outro jogador que não me engano que está fora. O Grêmio já vai desfalcado. Se fosse completo, já seria muito difícil. Então, acredito que o Renato tem uma bela de uma chance para mostrar que o Grêmio é sempre o Grêmio, que o Imortal está sempre vivo, independente das adversidades. E é o que nós esperamos como torcedor também. E você, Fefera, agora como torcedor, esquece a parte comentarista aí. É que ele tá muito sério no comentário. Você, né, como torcedor, o que tu achou da renovação do técnico Renato Gaúcho? Como torcedor, a gente tem muito a agradecer ao Renato. A gente sabe que o Renato deu vários títulos do ano, o Grêmio estava esperando muitos anos para conquistar um título. O Renato, com certeza, veio, deu Copa do Brasil, deu Libertadores, deu Gauchão também. Só que a ferida da torcida do Grêmio ali, que o Renato cutuca nela, é o Brasileirão. Por exemplo, o Internacional não tem um grupo tão melhor que o do Grêmio, para não dizer melhor ou pior. Os dois cada um tem os seus pontos positivos e negativos. E o Internacional brigou até a última rodada e merecia ser campeão. Sempre falo, eu sou gremista, mas o Internacional mereceu o título. Felizmente não veio. Mas é isso que a gente queria ver no Grêmio também, que o Grêmio lutasse, tentasse, se não ficasse campeão, não tem como todo mundo, mas que fosse tentar ficar campeão. E já com 2, 3 rodadas a gente já não mais até, não via essa chance. Então, como torcedor, o que eu espero é que o Grêmio faça um bom jogo e devido a esses momentos que oscila muito durante o jogo, o Grêmio faça os 2-0, 3-0 aí, para nós ir tranquilo lá para a partida de volta. Então é isso que eu desejo como torcedor. Como quando é mais complicado de falar. Lembrando, né, Doutor e Fefer, que são 2 etapas para a Libertadores, né? Se o Grêmio ganhar passado Ayacucho, eu acho que é Ayacucho. Não, o nome o André já botar ali os próximos jogos do Grêmio, a gente já...
Ayacucho, mas ali nos próximos jogos não aparece o nome, parece IGD. É o Gabriel Dotto. É. Já perdeu o Grêmio. E Gabriel Dotto, IGD. Ayacucho do Peru, time desconhecido, né? Dotto desconhecido. Mas é que ele é franco atirador. Ele vem, classificou para Libertadores, vai dar tudo. Vamos pro estouro. E pensa os jogadores lá desse time lá do Peru. Pô, nós vamos pegar o Grêmio. O Grêmio é um dos maiores clubes da América, né? Recentemente campeão da Libertadores, vários títulos aí, que nem o Fefer falou com o Renato, últimos anos. Cara, é a chance dele se mostrar pro futebol. Daqui a pouco um ponteirinho rápido lá, começa a fazer o jogo. A possibilidade de ser vitrine, não, a possibilidade não, é uma vitrine, né? É grande, é que nem quando o Palmeiras perdeu, o Palmeiras não, o São Paulo perdeu pro Tajeres, o Corinthians perdeu pro Tolima, e esses jogos de pré-libertadores, ano passado, a gente passou por 2 fases, são complicadíssimos, mata o ano, e esse ano não tem essa preparação, não adianta, o Grêmio não vai conseguir contratar um cara hoje para jogar amanhã, tá vindo no igual embalo, que né? tem, então vem no embalo, está vindo de resultados não tão positivos que podem ser que dificultem. Acho que o Grêmio passa muito mais time, muito mais camisa, vai se impor. Muito mais tradição, né? Tradição e tudo mais. Mas o psicológico também afeta. Então o Grêmio precisa fazer um resultado bom, precisa ir lá, ganhar o jogo, 2, 3 gols de diferença, para garantir ir sossegado e poder planejar o ano. Fefer, quanto às mudanças que o Grêmio tem feito, tem saído caras da diretoria, o Romildo está pegando as rédeas. Em que posições, por exemplo, que você acha que o Grêmio deveria estar? Estou dando uma de apresentador, né? O Grêmio deveria estar contratando para reforçar o elenco. Onde que o Grêmio mais sente necessidade de jogadores de qualidade? Bom, primeiro um grande time começa com um grande goleiro. A gente sempre é a primeira coisa que se fala, né? Vamos fazer um time, quem é o goleiro? Eu acho que o Grêmio hoje, o Paulo Vitor é um bom atleta, mas para nível de jogos que o Grêmio está acostumado a disputar, o Grêmio tem que ter um goleiro com mais bagagem, tanto o Paulo Vitor como o Vanderlei. Antes tu me pediu, eu também não entendi a substituição do Vanderlei, não sei o que aconteceu. Então, vamos lá, goleiro. A zaga do Grêmio, o Grêmio tem nomes bons, o Grêmio só tem que dar rodagem para esses jogadores. Que nem tem o Jeromel estava sendo muito exigido, estava tendo muita sequência de jogos, agora e a idade veio, não tem o que fazer. Com esse calendário aí tem que ter jogadores novos e tem que ir dando rodagem para eles. A zaga do Grêmio eu acredito que esteja bom o miolo da zaga. Lateral direito, eu acho que tem que contratar um lateral direito. O Vitor Ferraz para mim ele não ataca, não defende. Então, ou seja, quando ele está lá na frente, a jogada não acontece, daí o Grêmio toma um contra-ataque e a bola nas costas do Vitor Ferraz. Daí lá saiu o Jeromel, tanto que várias lesões, o Jeromel saía fazer a cobertura nas costas do Vitor Ferraz, dava aquele pique, aquela esticada para cobrir as costas. Aí o Jeromel lesionava, 1, 2, 3 vezes. A ala esquerda, o Diogo Barbosa tem que entrar no jogo ali. O Mateuzinho, o Maicon tem que achar um substituto. O Grêmio precisa de um volante, um Dinho ou um Goiano. Aquele cara que alguém tem que fazer o serviço sujo. Não adianta só botar a estrelinha. Não adianta só botar a estrelinha para jogar. Alguém tem que fazer o serviço sujo ali atrás, quer tomar a bola e entregar para quem sabe. Outro problema do Grêmio, não tem quem sabe. Jean-Pierre, sem a bola, é 1 a menos no campo. A qualidade dele com a bola dá para discutir, mas é um cara acima da média com a bola. Sem a bola, o Grêmio está com 10. Outra coisa que eu não entendo, o Grêmio joga pelas pontas. Ponta. E Diego Souza, um ótimo cabeceador. Eu acho que um dos melhores que eu estou vendo na atividade agora, nesse fim de temporada aí, esse ano aí. Aí eu pergunto, quantas bolas o Grêmio cruzou para dentro da área contra o Palmeiras? Eles ficam ali girando a área e não cruzam. Então, o Grêmio precisa contratar um ponteiro? Não sei, porque eles não cruzam. Precisa contratar um centroavante? A bola não chega, no Diego Souza não chega, então
é ruim a gente analisar. A primeira coisa é um goleiro, um lateral, um volante e um 10. O cara que vai organizar o Grêmio. O Jean-Pierre organiza, não está jogando bem, não está numa fase boa, mas sem a bola ele não é tão diferencial assim com a bola que o Grêmio tem bola, que diz, justifique ele estar em campo. Então, eu acho que a primeira coisa tem que ter um camisa 10. O Jean-Pierre, para mim, é banco. É um cara para entrar, para controlar o jogo, para segurar a bola com o Grêmio, ficar tocando passe, mas não é aquele jogador que vai agredir, aquele jogador que vai quebrar, né, em defesa do time adversário. E o Diego Souza, para mim, é um atacante bom. Tem que, de repente, achar um companheiro dele de ponta ali, um reforço. Só que tá, como vocês falaram, tá difícil de contratar do dia para a noite alguém. Então, os reforços que o Grêmio precisa são esses. Não são muitos, mas precisa. Não tem como ele querer almejar alguma coisa a nível nacional e continental com esse time. Essa é a realidade do Grêmio. Show de bola, Fefer. Antes de nós começar a falar do Internacional, nós temos que falar, né, que no segundo bloco nós vamos ter o nosso convidado especial, né? Sim, sim. O Rafael Engel, que eu acabei esquecendo de anunciar aí no início. Acho que eu estava há muito tempo, estava enferrujado, daí acabei esquecendo. Mas ele já está aqui, já até concordou com algumas coisas que o Fefer falou, outras não. É outro gremista aí que vai estar. Depois nós vamos conversar com ele, vamos ver o que ele, os pitacos que ele dá também nesse time do Grêmio aí. E Fefer fica por aí que vai dar uns pitacos também no time do Inter também, né? E lembrando que o Fefer está diretamente da casa dele, através da internet, então esses pequenos cortezinhos que dão, em virtude de, pelo celular, né, Fefer? Então muitas vezes pode dar um e outro cortezinho. Ao vivo é ao vivo, é assim mesmo. Ao vivo acontecem coisas que só ao vivo acontece. Só ao vivo acontece. Então nós vamos falar do nosso Internacional jogando aí com a equipe praticamente sub-20, ontem com alguns pontuais reforços durante a partida, mas no último lance, um gol contra decretou a derrota, a primeira derrota do Internacional na temporada do Campeonato Gaúcho e a primeira vitória da história do São Luís dentro do Beira-Rio. É isso aí, o Inter jogando, eu vi um comentarista de um renomado jornal, escreveu o Inter Kids, né? O Inter Kids jogando no Campeonato Gaúcho, a equipe de baixo, com o Johnny da equipe de cima, ontem jogou o Peglo, jogou o Yuri, jogou Maurício, jogaram alguns jogadores. Mas o Inter já perdeu 3 pontos do Gauchão por bolas no último minuto, né? Tomou um gol do Pelotas no último minuto e ontem fez um gol contra, acho que a primeira vez que o guri tocou na bola fez o gol contra, entrou coitado. Aos 47, aos 50 já embuchou. Já fez o gol, ele achou que estava pro outro lado, porque ele botou o time para cima para buscar o resultado, né? E o menino acabou fazendo... E os caras com a menos. Aquelas coisas do futebol. Mas é uma situação que para o jovem aprende, né, o jogo só termina no último apito do juiz, no final. Hoje, muitos jogos tendo 5, 6 minutos de acréscimo, tu tem que estar concentrado até o fim. Ali realmente, talvez o menino entrou nervoso, primeiro jogo profissional, e acabou querendo afastar, e tirou do goleiro, colocou no cantinho e fez o gol. Mas tá aí, agora o Inter vai buscar... Hoje a equipe principal voltou aos treinos, né? Voltou aos treinos com Miguel Ángel Ramírez. E o próximo jogo estava marcado para sábado, vai estar sendo transferido para o domingo, às 4h. Há uma pequena possibilidade do grupo principal já jogar, mas é muito pequena. A princípio deve ir este mesmo time. E o Inter tentando contratações, né, Gabriel? Tentando contratações para reforçar o elenco. Tem este tempo que o Grêmio não tem, exato. Né, de estar preparando a equipe, tentando reforços, tem possibilidades de saídas, o Edenilson pode sair, o Cuesta pode sair, então tem N situações em andamento e vamos ver se o Inter consegue trazer uns bons reforços aí para fazer o time andar mais ainda esse ano. Queria ajudar bastante, né? A mesma coisa que o Grêmio, acho que o Internacional também precisa de algumas contratações pontuais, e também para dar um upzinho. Eu acredito que já faz alguns aninhos que o Internacional não tem laterais bons. Tá. Bons. Não, laterais até tem, né? Só não são bons. Bons. O Inter tem que buscar. O Miguel Ángel ele joga 4-3-3, outro ele joga com um volante quebrado. Um volante daqueles que o Fefer pediu pro Grêmio, que faz o serviço sujo.
e 2 meias e 3 atacantes, 2 ponteiros e centroavante. É assim que ele joga. É para cima e os laterais espetados. Eu até comentei com amigos nossos, por que o Patrick não pode ser esse lateral esquerdo espetado, que joga avançado e tá. Não sei, se nós não achar no mercado uma possibilidade com um ponteiro rápido e ele fazendo esse trabalho. E o Inter precisa arrumar pontas, se quer jogar com ponteiros e não tem ponteiro. Tem o Caio Vidal, mas que é jovenzinho ainda. Muito verde ainda. Está buscando o Palácios, que é Carlos Palácios, que é da União Espanhola. Está buscando um volantão também, que é o volante do Nacional, né? O Gabriel Neves. É Gabriel Neves? Do Nacional do Uruguai. E aí tem o Pato surgindo aí na base, fazendo um trabalho legal. E certamente ainda, se o Cuesta ouvir que se o Cuesta for negociado, pode até entrar o William Bigode no Brick. É um jogador que me agrada muito, apesar de perder o Cuesta. Mas tem horas que o Cuesta já vai para 5 anos no clube, é hora, talvez queira oxigenar e tudo mais. Então, laterais, né, doutor? É um problema histórico. E para jogar 4-3-3, tem que contratar pontas ou fazer subir. E o Miguel Ángel é um cara que gosta de jogar com a base. E justamente por isso contrataram, não sei se fechou, acho que fechou, né? A contratação do cara que era do River Plate, né? Sim. Baita cara. Não foi anunciado, mas está acertado. É o cara que fez o River crescer. O que o presidente está fazendo? Está fazendo o que ele prometeu na campanha. Vou trabalhar com a base. O time tem que ter 40%, 50% de jogadores da base. Contratou um técnico que gosta de trabalhar com a gurizada. Contratou esse cidadão do River para gerenciar o clube como um todo na parte de futebol, desde a base até o profissional, integrar tudo. E subindo gurizada. E as contratações são menino de 20 anos, outro também, o Neves tem 23, e subir as meninadas que nós temos gurizada boa. Então o gauchão serve para também ver quem que dá no couro. Exatamente. É vitrine, ver quem consegue se sobressair para tentar aí ser utilizado depois no profissional, né? Então, é isso aí. Esse é o caminho. Espero que Campeonato Gaúcho são 11 rodadas, né? Turno único, classifica os 4 primeiros. Também não dá para ficar se bobeando, mas a gente sempre no início do gauchão, os times do interior arranca um pouquinho, porque eles estão lá, e depois os grandes chegam. Mas lógico, tiro curto, não dá para ficar se bobeando. Tem que fazer o resultado. Isso. Vamos botar na tabela aí, na tela do gauchão, só para nós dar uma olhadinha aí também. Acabou sendo 3 rodadas até agora. O Ipiranga aí na liderança, invicto ainda, né? Com 2 vitórias e um empate. Depois vem a Aimoré, Caxias e o São Luís. E o Inter aí com 4 pontos, sendo aí uma vitória e um empate. O Grêmio aí com 3 pontinhos, mas tem até agora só uma partida. Então tem tudo aí para já entrar no G4 do gauchão. E o Juventude ali 3 pontos em 3 jogos, né? Também time de Série A, também vai despontar ainda, né? Vai subir. Também vai subir. Então vai dar uns enroscos bonitos até o final. E o Campeonato Gaúcho é isso aí, né? Vai levando lá no finalzinho e depois as semifinais e finais que os caras se matam de vez. Isso aí. Então, vamos aproveitar e vamos ir se despedir do Fefé? Não sei se ele quer dar um pitaco no Colorado também, né? Colorado, não? Falar um pouco sobre o Internacional. Mas não abre muita boca aí, senão já cortamos. Corta o sinal. Não, eu acho que o Inter, esse jogo contra o Corinthians mostrou toda a força do Inter, né? É claro que não dá para tirar uma análise do Inter no Gauchão, é um outro time. Mas vocês falando ali da venda do Cuesta, dos reforços do Inter, o Inter sempre todo falando do Inter, que o Inter está endividado, o Inter está isso, não sei aquilo, mas o Inter sempre está buscando novos jogadores. Eu acho que é uma coisa que o Grêmio peca muito, o Grêmio já quer jogadores consagrados, e o Inter sempre tenta buscar jogadores que estão numa crescente, ainda meninos que têm um grande futuro, um poder de crescimento grande, isso o Grêmio não faz. Acho que se o Inter vender o Cuesta será uma grande perda no elenco, porque se você for analisar o Cuesta, vários jogos, e ele é a peça-chave para o Inter fazer a pressão no adversário, é ele que segura aquela bola, é ele que lança aquela bola para dentro da área, ele cruza aquela bola, então o Cuesta, apesar de ser um zagueiro, tem uma qualidade muito boa com a bola. E se tu for ver vários lances, pênaltis e inclusive gols do Inter saindo dos lançamentos, cruzamentos do pé do Cuesta. Então
o Inter está acostumado a jogar com o Cuesta, será uma peça muito difícil de substituir, e se o Inter perder esse jogador, será uma missão dura pro técnico aí. Até porque agora o Inter renovou, acho, né, com a Band, os direitos aí, porque ele disse que o Inter vai ser um Fórmula 1, acho, vai ser um carro de corrida, e a Band agora tem os direitos da Fórmula 1. Eu pensei que ele tá falando da Band, esse Jaguar. Ele é uma Ferrari, é uma Ferrari, homem. Por isso que o Inter tá meio mal nos últimos anos. Tá cara. louco. É a Ferrari, ele veio da Fórmula 1, cara. Não, mas para despedir aí, cara, eu acho que o Inter tá bem, o elenco do Inter tá... A fase do Inter é boa e o time tá bem mais acertado. E o Inter, com certeza, sempre... O Inter acerta. Vocês falaram também do Patrick. O Patrick seria mais ou menos um Ramiro no time do Grêmio. O Patrick, jogando pela lateral do campo, parece que ele se transforma, parece que ele é outro jogador. Então, ali na lateral do campo, ninguém segura o Patrick. Então, eu acho que o treinador deve ter visto isso e com certeza vai aproveitar esse potencial do Patrick também. Show de bola, Fefer. Seja muito bem-vindo ao Estúdio A Esportes. Agradecemos aí hoje. Se quiser ficar aí, fica aí que agora nós vamos assistir o Boleiro, né? Boleiro. Aí você pode dar uma olhadinha para tu ver como os caras são bons. E tem um gremista ali que chutou ali o tal de Pablo. Depois você vai ver ali, esse gremista aí foi bem. E então, semana que vem o Fefer também. Isso, semana que vem o Fefer tá aí de volta para nós já falar então desse primeiro jogo do Grêmio na Libertadores, né? Já vamos falar do Grêmio na Libertadores, ver como é que foi esse Grêmio aí e como é que foi o resultado dessa primeira partida. Contra o Yakult? Ah, não, Yakult. E o Rafinha aí, ó, dá um desconto aí, ó, hoje foi a estreia, então de repente a gente tava um pouquinho nervoso nos comentários aí, Rafa. Isso aí faz parte do show. Então vamos lá, galera. Então vamos hoje para o nosso sexto confronto do Boleiro, do primeiro desafio do Boleiro de Itapiranga. Gustavo tá aí com a bolinha da Adidas, um oferecimento da Tipo Calçados e Esportes. Essa bola aí vai de prêmio para o vencedor do desafio. Então o cara que ganhar o desafio leva essa bola aí de presente. Vai levar também uma camiseta oficial do seu time ou do time que resolver, né? Do time que quiser resolver. Mas o cara quer uma camisa do Ayacucho. Ah, e eu não sei se nós vamos conseguir, não, mas quem sabe então alguma camisa de um time famoso, então vamos fazer, né? Com oferecimento lá da Lupo, lá do Kurt Jung, né? KNN também aí preparando um presente aí também para o vencedor. E também vai ter aquele troféu de oferecimento da Estúdio A Esportes. Isso aí, o troféuzinho para deixar lá na estante, né? Para a família ver que foi o primeiro ganhador do Boleiro de Itapiranga. Lembrando que a Tipo, que presenteia essa bola, loja Tipo no centrão de Itapiranga, linha completa de esportes, tudo que você precisar na linha esportiva, a Tipo tem para você, além de toda a linha de calçados. A equipe da Tipo mandando um grande abraço para todos aí que estão acompanhando. Sei que a galera tá curtindo o Boleiro e vocês, jogadores, atletas que gostam do Boleiro, gostam de assistir esse nosso quadro, precisar material esportivo, vá na Tipo Calçados e Esportes, aí no centrão de Itapiranga. E lá também não tem só bola de futebol, né, Gustavo? Tem bola de vôlei, basquete, o que tu precisar, tênis, enfim, o que tu precisar, vai lá, fala com o Johnny, fala com a equipe dele, que você vai ter tudo da melhor qualidade. Então vamos lá, André, rola aí pra gente. Vamos ver então o sexto confronto do primeiro desafio Boleiro de Itapiranga. Fala, galerinha da Estúdio A Esportes que está acompanhando aí o desafio Boleiro de Itapiranga. Hoje estamos aqui para o sexto confronto. Pablo de um lado, Juan substituindo aí o Beto. Depois nós vamos conversar aí sobre essa pressão aí de substituir o Beto. Mas deixa eu perguntar uma coisa aí, Pablo. Me disseram que tu veio aí na surdina treinar e o cara aqui do lado te pegou no flagrante. Isso é verdade ou não? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Luan. Boa tarde, internautas. Pois é, tentei dar uma treinadinha
para me sair um pouquinho melhor, mas cheguei no campo, vi meu adversário, por incrível que pareça, daí a gente treinou junto, né? Vamos fazer um duelo antecipado já, mas foi interessante e deu para fazer um bom desempenho. Juan, pegou o cara no flagrante então, Juan? Isso aí, boa tarde Gabriel, boa tarde Pablo, boa tarde a todos os que estão nos assistindo aí. Com certeza, né? O homem veio logo na minha segunda casa, né? A gente está praticamente todos os dias aqui no Cometa, né? Trabalhando com a meninada aí e peguei ele no flagra, tentando dar uma treinada aí, mas daí acabamos treinando junto, não deu para esconder as táticas. É isso aí, chega os dois aí já valendo. E a responsabilidade substitui o Beto. Pois é, já começa com peso a mais, né? Tá substituindo o Beto aí, que é meu tio. Teve alguns compromissos pessoais aí, não pôde estar aqui com a gente, mas aí eu tô com essa responsabilidade de substituir ele, né? Show de bola, é isso aí, galera. Boa sorte para os dois. Vamos lá para o sexto desafio, para o sexto confronto do primeiro desafio Boleiro de Itapiranga. Bora lá! Had to live in the... Como é que é a musiquinha? Had to live in the...
bicho piruleta. Isso aí, galera, estamos aqui com o Pablo, então, que vencedor desse sexto confronto. O Pablo começou meio feio, o Patinho cansou, mas na finaleira conseguiu virar. Ah, isso aí. Mas esse é o desafio, o objetivo também. O Juan começou melhor, depois eu comecei pegando a grama cortada, o peso da bola e consegui nos escanteios tomar um ponto de diferença e nos pênaltis deu o empate que deu a vitória antes, os 4-3 iniciais. E aquele último pênalti ali é para liquidar, para garantir. Ah, com certeza, esse é para fechar com chave de ouro, é para garantir a vaga na próxima etapa. É isso aí, Pablo, parabéns, boa sorte aí na próxima fase. Esse aí foi o sexto confronto, galera, do primeiro desafio Boleiro de Itapiranga. Valeu, até a próxima. Isso aí, valeu. Isso aí, galera, esse aí foi o sexto confronto do nosso primeiro desafio. Estamos chegando na finaleira da primeira fase, né, Gustavo? Temos aí só mais 2 confrontos e encerramos a primeira fase. Tem mais 2 confrontos, vai ainda o Giovan Fan contra o Pretinho e também o Franklin contra o Jean Petri. É isso aí. E depois desse desafio aí, teve um cidadão chamado Gustavo que quis fazer uma revanche contra a minha pessoa. Tá gravado? Mas eu sei. Não tá gravado. Não tá gravado, então não conta, não vale pro boleiro, né? Fiz 2 gols do meio campo, fiz um gol olímpico. Mas só para falar se o resultado final foi 20-10. 20-10 pro 20 Doutor. a 10. O Doutor de calça jeans e tênis de passeio e eu de chuteira. Exatamente. Tranquilo? Mas tranquilo, foi sossegado. Mas isso é só para mostrar, colocar o Gustavo no lugar dele e mostrar que aqui tem café no Guto. Muito bem, existirão próximos desafios, próximas gravações, e na próxima eu quero que tu venha com chuteira de trava, que tu diz que não consegue jogar com chuteira de trava. Não consigo nem caminhar com chuteira de trava mais na grama. E vamos ver, daqui uns dias a gente faz mais uma, até eu ganhar, vou jogar até eu ganhar, nem que vai até para a próxima edição do Boleiro, uma hora vai dar certo. Não tem problema. Isso aí, Gustavão, fechamos a primeira parte. Valeu, doutor. Muito obrigado aí pela presença. O Fefer já se despediu de nós, já foi. E agora então nós vamos para a segunda parte, no oferecimento de Newscar, o shopping do automóvel. Vamos chamar então o nosso colega e amigo Rafael Engel para vir aqui e bater um papo conosco. Newscar, o shopping do automóvel, com vocês. Newscar, o shopping do automóvel. Veículos com procedência e qualidade garantida. Veículos seminovos, com cara de novo e preço de usado. Seu próximo carro está aqui na Newscar. Acesse nosso site e fanpage no Facebook e conheça nosso estoque. Newscar, o shopping do automóvel. Itapiranga, próxima Praça dos Pioneiros. Fone 49 3677 3672. Isso aí, galera. Então, terminamos a nossa primeira fase, nossa primeira parte, nosso bate-papo esportivo aí com o Gustavo e com o Fefer. Hoje aí com a estreia do Fefer aí na parte aí de comentários do Grêmio, já que a torcida gremista aí estava exigindo um torcedor aí, um torcedor não, né? Um comentarista gremista, então, porque eu e o Gustavo estavam sendo muito parciais e imparciais, do jeito que acharem melhor. Isso aí, galera. Então, Sicredi, gente que coopera, cresce, sempre junto com você aí na avenida, na Rua do Comércio. Mais de 300 produtos para você, para sua empresa e para o seu agronegócio. Sicredi, gente que coopera, cresce. Pneu Auto Center aí do Dindo e do André. Tudo para você aí de pneu, geometria, balanceamento, enfim, tudo que você precisar para o seu carro você encontra lá na Pneu A Auto Center. Relojaria e Ótica Confiança aí no centrão de Itapiranga, para você que precisa aí
de anel, de pulseira, de relógio, enfim, óculos de sol, cópia de chave, tudo que você precisa você encontra lá na Relojaria e Ótica Confiança, bem no centrão de Itapiranga. E Lasberg Cerveja com História, nossa Lasberg aí no acesso aqui Itapiranga, na SC 163. Chegando em Itapiranga aí, você encontra Lasberg, nossa cerveja com história. É isso aí, galera. Então, hoje, aqui conosco, o Rafael Engel. Rafael, seja muito bem-vindo aí ao Estúdio iSports. Então, boa noite, Gabriel. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí no Estúdio A, né? É um privilégio vir participar aí e conversar um pouco aí sobre um ex-atleta, né? Como a gente sempre fala, né? Essa passagem nossa pelo futebol aí. E aí, Rafa, antes nós demos aí uns pitacos aí com o Fefer. O que tu acha aí? Vamos começar já te botando numa fria. O que tu acha aí desse teu time do Grêmio aí? Então, eu como um gremista, né? Cara, eu assisti o jogo também, né? Vi que concordo muito com o que o Fefer falou na questão de goleiro. Acho que a gente tem que melhorar muito. A questão de lateral também a gente tem que melhorar. Mas o que mais me dá raiva, assim, né? Que a gente que já jogou bola, a gente sabe que jogar uma final é o sonho de... Imagina, nós aqui no Municipal, a gente já vibrava, né? Imagina tu numa Copa do Brasil, né? O que mais me dá raiva é a falta de vontade, né? E de uma pesada, né? De 20, 21, 22 anos. Então, eu sempre brinco, né? Com os meus amigos aí que o time do Grêmio tá correndo para não chegar, né? O pessoal corre para não chegar na bola. Falta um pouco de vontade, né? De voia, como se fala, né? Então, eu acho que o Grêmio tá bem servido em várias posições. Só que também, concordo com o Fefer falou, que é mal aproveitado, né? Acho que tem que dar mais oportunidade para o pessoal jovem que está vindo aí, né? E fazer algumas contratações que eu acho que é fundamental também para nós conseguir esse ano aí um título, né? A questão do Renato, eu acho que ele errou um pouco esse ano aí, mas também a gente não pode desmerecer que foram 4 anos aí muito vitoriosos, né? Então a gente não pode julgar, botar essa conta tudo em cima dele, porque ele fez muito para o time já também. Eu acho certo ter renovado mais esse ano aí, para ver se consegue, né? Se fecha o ciclo dele no Grêmio. Então eu acho que é merecido a gente renovar com ele, né? Por isso, né? Pela essa história que ele já fez para nós aí. Querendo ou não, o Renato é um ídolo, né? O Renato é ídolo, já fez parte do Grêmio já como atleta, hoje como treinador, um treinador mais vitorioso aí do Grêmio. Então, fica até ruim chegar assim, ó, tchau pra ti. Acho que ele vai ter que fazer a parte, vai ter mais um ano e com certeza vai conseguir levar o Grêmio, porque o que eu vejo do Renato sempre é que ele tem o vestiário na mão dele, né? E isso conta muito hoje para um time de futebol, né? Eu acho que ele precisa de novo conquistar essa confiança, né, no time, né? Porque eu acho que o próprio Mateuzinho, né, que vinha muito bem e decaiu de uma maneira que a gente sabe que ele pode jogar muito melhor, né? Então, sem comentar nos outros, né? O Jean-Pierre, que a gente falou. Diego Souza, acho que não precisa mais provar nada para ninguém, porque já fez muito em vários clubes, né? Então, o que o Fefer falou também concordo, que o Iota, os caras para cruzar, fazem um cruzamento, a bola não chega nele no cruzamento, né? Então, os caras não cruzam na cabeça dele, cruzam aquela bola pingada ali no primeiro pau ali, e olha lá, né, se a bola chega. Então também não dá para julgar ele, né? Eu joguei um tempo centroavante e é difícil, né? Se a bola não chega, como é que tu vai exigir do cara, né? Pode correr do jeito que tu quiser, que se a bola não chegar em você, não adianta. E eu vejo do Jean-Pierre o seguinte, né? Que, como o Fefer falou também, é um jogador a menos sem a bola, né? E outra, que ele não pode se comparar a um Douglas, né? O Douglas na 10 ali, o time corria para ele, porque sabia que quando a bola chegasse nele, ele resolvia, né? Ou era um passe para gol, ou mesmo um lançamento, né? E outro, chegava lá na bola para ajudar a fazer o gol também, né? É diferente, então acho que o Grêmio perdeu muito com a saída de uns jogadores aí e perdeu um pouco a característica do jogo do Grêmio. Eu acho que os atletas de hoje, principalmente os jovens aí, deixam subir para a cabeça muito fácil, muito rápido, e acabam achando que são mais do que realmente são como jogador. Eu concordo também, acho que também influencia muito a base familiar também nessa parte, né?
pessoal se manter focado e não perder a cabeça, né? Porque eu vejo que vários desses atletas vêm de famílias muito humildes, né? Sem dinheiro. Quando conquistam algo, sobe muito rápido. Então, acho que falta um pouco de humildade também, né? E ajuda familiar também. Então, para esses jovens, então, alcançar, né? Alcançar títulos e ajudar os clubes, né? E falando em juventude, Rafa, o que já faz tempo que passou de nós aí, né? Que a gente já passou dessa fase. Como que o Rafa surgiu, então? Qual foi o primeiro esporte que tu começou ali, lá nos tempos de piazada? Sempre era futebol, né? Praticamente, eu trabalhei muito, a gente era o gandula do Cometa, né? Muito tempo a gente foi gandula do Cometa aí, a gente morava perto do estádio da montanha aí, então a gente ficava em cima dos muros lá, né? E ficava lá desde manhã nos jogos de veterano até de noite, né? Recolhendo as bolas lá, ajudando, então ali já surgiu essa paixão pelo futebol, né? Depois entrei para escolinhas, né? Na época que eu comecei no futebol, foi na escolinha da FUNEI, né? Na época que eu peguei foi com o Junilton, né? Com o Junilton. O Junilton, eu acho que inclusive ele já deu uma entrevista também, né? No Estúdio A, eu acompanhei. Um cara espetacular. A gente teve um treinador, é um cara que falava que tinha que, para jogar bola, tinha que ter sangue nos olhos, né? Exatamente. Tinha que, e outras, tu ia lá para jogar, era para jogar, né? Não era para ficar brincando, né? Então, foi ali que a gente começou, né? Na escolinha do FUNEI, então, que a gente começou a ter esse contato com o futebol, né? E, querendo ou não, Rafa, tu estudou sempre no São Vicente? Sempre no São Vicente. Sempre no São Vicente. E dali surgiu, então, a oportunidade de jogar o moleque bom de bola. Então, eu primeiro, acho que se não me engano, quem era nascido em 85 foi os primeiros contatos que eu tive, então, no moleque, né? Eu não fui junto com eles para os jogos, né? Porque eu sou nascido em 89, mas eu já participava dos treinos, né? Nós treinava aqui no Cometa, na Seara, e também nos sábados eu me lembro que a gente ia correndo até no campo do Sumaré, Santa Fé Baixo. Treinar lá, então, também com essa galera. Na época ainda, se eu não me engano, acho que não era por escola, né? Mudou. Isso, depois que... Logo depois mudou, né? Na realidade, tu jogava a fase local pela escola e depois tu podia pegar alguns reforços e ia pelo município, se eu não me engano. Isso, a gente ganhou, então, a fase municipal, ganhamos a fase micro-regional, agora não me lembro bem certo onde é que foi a micro-regional, a regional, e depois a gente foi para o estadual, mas foi o primeiro, então, primeira vez que Itapiranga foi para o estadual foi com um moleque com os nascidos em 87. Era a turma aí do Guilherme Lauschner, Guilherme Lauschner, Guilherme Malman. Baita equipe também. Essa gurizada aí, né? O Sandro Reicher, né? O Sandrinho. Sim. Essa turma aí, então, que foi a primeira que eu tive acesso, assim, né? Depois, então, foi com nascidos em 88, né? E a gente perdeu o municipal para o colégio Porto Novo. Nós perdemos nos pênaltis, então, a final. Nosso amigo dele era jogador, né? E perdeu o pênalti, né? O pênalti nessa época. Então a gente acabou ficando fora esse ano. Eu não joguei, então, os nascidos em 88. Em 2013, então, que foi o meu ano, que eram nascidos em 89, então, que a gente ganhou o municipal e foi, então, passando fases aí, né? E falando nisso aí, Rafa, por um exemplo assim, tu já vinha treinando já pelo menos 3 anos com o pessoal do moleque bom de bola. Tu acha que isso fez a diferença? Não só tu, vamos jogar assim, tinha mais jogadores desse ano de 2003 que já vinham de anos anteriores? Isso é muito interessante, né? Itapiranga sempre teve um histórico nos jogos, né? Eu me lembro até hoje, quando eu escutava o nome Itapiranga, os outros adversários tremiam, né? Então a gente teve, não só eu, vários atletas já vinham de outros anos participando, né? Próprio dos treinamentos, nós não íamos nos jogos, mas nos treinamentos a gente sempre estava junto, né? Então a gente estava com uma base muito boa, né? E então, nascidos em 89, que foi no ano de 2003 que a gente jogou moleque, a gente teve então um convite da escola São Vicente para treinar com o Daniel Chipchap. E foi montado um projeto muito bom na época, porque nós treinava todo dia. Era segunda, terça, quarta, quinta, sexta e às vezes sábado de manhã também amistosos. Eu me lembro até hoje que a gente treinava na segunda, na quarta e na sexta com bola, no caso, né? Não era sempre que tinha o coletivo, mas eram os treinos com bola. E na terça e quinta a gente treinava físico.
Com 15 anos de idade já treinava físico, Sim, né? voava, então. Voava. Então nós tínhamos na terça e quinta geralmente o treinamento, então na FUNEI mesmo. Nós corríamos o morro até no hospital, lá em cima, Sim, voltava, né? Morro do hospital. Isso. Então a gente já tinha então a base muito forte e também então esse treinamento, né? Essa mescla de físico, de tudo, assim, que foi, eu acho que um ano assim, muito bem planejado. Eu me lembro que nossos amistosos que a gente fazia no Cometa eram com vários atletas do Cometa na época, né? Que vinham ajudar então a jogar contra nós, né? Para fortalecer a equipe que jogava contra. Fortalecer, isso mesmo. Então, e o treinamento era muito duro mesmo, porque assim, eu me lembro até hoje que daí pro nosso time não tinha falta. O Daniel já falava, para vocês não tem falta. Então vocês se viram, tentam escapar da marcação. E a gente já aprendeu várias coisas, né? A tocar a bola rápido, né? Essas coisas. Então, o Daniel conseguiu trabalhar muito bem com nós. E nós montamos digo assim, que era um cano de time mesmo. Que um time que, onde é que a gente ia nos jogos, o pessoal falava que era bonito de ver jogar. E era um time 15 anos, né? Tinha 15, 14 anos os piá, nós, né? E era o único time que virava a bola, né? Conseguia virar de um lado para o outro, né? Geralmente, quando o cara é mais novo, o cara não consegue, Sim, né? sim. Tu vai indo pela Os lateral. passos mais curtos. E Isso, tudo mais. então, nosso time a gente conseguia inverter a bola. Inverter as jogadas, a gente fazia lançamento e foi trabalhado muito bem. A questão de posições era um baita time. Até quem que eram os jogadores, né? Então, era eu, o César Moura. Jogava no meio, eu e o César, né? Eu na 8 e o César na 10. Eu era mais esse que o Fefer falou antes. O quê? Serviço sujo. O que pegava a bola e pegava muitas vezes e tirava a bola, né? Marcação. E, claro, levava para cima e muitas vezes tocava pro César, né? E o César era o pensante, né? Que largava a bola nossos atacantes. Os atacantes na época eram o Thiago Simon, né? Sim. Thiaguinho e o Chuí. Chuí também era... Rápido. Isso, os dois atacantes nossos. Baixinho e rápido. Isso aí. E na 5, jogando aí de volantão, a gente tinha o Dela. Deus! O Dela na 5, né? Mas o Dela já era grandão também ou já era um pouquinho mais reduzido? Não, era grande, já era gigante. Já era gigante. Nós tinha nas laterais aí, então, o Ricardo Lima, né? O Piro. Um baita lateral. E na outra lateral também jogava às vezes o Chuí, né? Ou jogava nós tínhamos o Lídio, que é um rapaz que morava aqui, acho que não mora mais em Itapiranga. Depois na zaga nós tínhamos um baita zagueiro, que era uma confiança gigante, assim, o Ney, né? O Ney Royer. Um baita zagueiro, junto com o Botega, Renato Botega. Sim. Outro zagueiraço, né? E no gol nós tínhamos, que jogou em vários clubes em Itapiranga também, o Jader, né? O Jader, um baita goleiro, então, que dava... O nosso time era bem encaixadinho, assim, né? A gente sempre brinca que nosso time era muito encaixado e a gente podia tocar a bola que sabia que o cara estava lá, né? Então, era um time muito bem treinado, né? E no teu tempo existia aquelas substituições obrigatórias lá, que tinha que substituir 3, 4, era obrigatório fazer essas substituições ou não é do teu tempo essa aí ainda? Não, no meu tempo ainda não era obrigatório e a única coisa que acho que ainda funciona no moleque era o tiro livre, né? Depois da sétima falta, nós tínhamos o tiro livre. Então, na frente da área. Na frente da área, na meia-lua da grande área, né? Então, que tu podia escolher o lugar ali para tu bater, então, o tiro livre, depois da sétima falta. E tá aí, nesse ano ali, já falou, um baita time, uma seleção muito bem treinada. Fase local atropelaram, fase micro atropelaram, ou foi difícil o negócio? Foi um pouco difícil, né? Na fase micro até não. Nós jogamos em Guarujá do Sul, aqui para cima, perto de São José do Cedro, né? Então a gente jogou a fase micro ali. Primeira vez que a gente então tinha alojado, né? Já é uma emoção grande, lá nos né? colégios. Eu me lembro até hoje que a gente enchia os ônibus aí da prefeitura enchia de colchão e levava até a cozinha, tudo junto, né? Porque era feita a comida para nós na escola, né? Então, a única coisa que a gente tremeu assim para jogar, porque isso é histórico, era contra São Miguel, né? Então, quando a gente pegou São Miguel, se não me engano, era na quartas de final ou na semifinal. Ali a gente deu uma tremida no nosso time, assim, mas acabamos ganhando de 2-0, se não me engano, na época. Fiz um gol de falta ainda nesse jogo aí. Então, ali que a única vez que a gente tremeu um pouco assim foi contra São Miguel do Oeste, né? Mas
Mas depois no micro a gente atropelou, micro regional a gente atropelou literalmente, assim, né? No regional a gente jogou em Itá. Botaram nós no alojamento da casinha abandonada dos operários. Dos operários da barragem lá, né? Tinham terminado a barragem e tinha sobrado as casas, né? Então nós ficamos, se eu não me engano, era em quase 30 pessoas, né? Numa casa. Um banheiro. Nossa. Olha, não foi fácil. Isso é história, né? E nós era um time, ninguém ainda tinha escutado muito falar, e a gente foi indo. E quando vê, a gente tava lá na semifinal de novo, e final, e campeão de novo, né? Daí o pessoal começou opa, Itapiranga, né? Daí que começou a criar o respeito para as equipes da região. Isso aí, criar o respeito. E quando chegou a fase estadual, porque nós aqui de Itapiranga, eu, por um exemplo, a gente ia para os jogos, tanto participei de estadual aí jogando voleibol, né, principalmente voleibol, a gente ia para participar, porque a gente sabia que a gente saía daqui de Itapiranga, 1,5 m, e os caras lá tinham 1,90 m. Então nós ia lá para tomar pau, nós ia para passear, para falar a verdade. Qual foi o sentimento de vocês, o que o Dani preparou, como o Dani preparou vocês, por exemplo, para sair daqui de Itapiranga e agora nós vamos para o estadual? O que ele falou para vocês? Então, o Dani trabalhou com nós, ele trabalhava muito bem a questão emocional, né? Ele conversava com nós, conversava com cada um, né? Para ver como nós estávamos sentindo, né? E quando a gente, então, foi para o estadual foi em Caçador. E já foi uma viagem até lá, né? Imagina, a gente entrou num ônibus da prefeitura aí, ó, lá para Caçador, né? Botaram nós num bairro lá, Barra Pesada. Primeiro dia já tentaram arrombar o alojamento e uma confusão, né? Mas assim, nós todos jovens, né? Mas o Dani sempre trabalhou muito bem o emocional, né? Inclusive a gente tinha problemas de atletas às vezes que não conseguiam dormir e eles se preocupavam, né? Porque isso no rendimento do jogador, né? Porque muitos de nós não tinham dormido fora de casa, né? Então tinha que trabalhar isso também, né? E o Dani preparou nós assim, ó, sempre na humildade, muito humilde, mas não temendo ninguém, né? Nós jogando o nosso jogo e vamos para frente. Nós começamos lá na fase, então era na fase estadual, nossa chave a gente ficou em primeiro, né? Daí os jornais de lá começaram a falar do nosso nome também, né? Porque no estadual, eu acho que até isso acontece até hoje, no estadual geralmente estão os times grandes, né? Tinha Palhoça, que era o time de Guarani, categoria de base do Figueirense. Tinha Criciúma, que era a categoria de base do Criciúma. Então, tinha categorias de base de todos os times grandes e nós, né? E esses times grandes, o que eles fazem? A piazada tem 15 anos, mas eles reúnem uma seleção de todo o país, né? Então, a gente foi indo, né? Foi ganhando e acreditando, né? E, como diz o outro, deixar nós chegar, né? Sim. Deixar nós chegar e pensamos, agora é nosso. Agora é nosso. Mas na semifinal, isso é um jogo histórico, né? Eu me arrepio toda vez que me lembro desse jogo, porque nós tivemos uma semifinal a gente pegou o time mais temido, então, que era o Palhoça, que era a categoria de base do Figueira, né? Então a gente, durante, se não me engano, era 35 minutos ou 30 minutos, o moleque. Primeiro tempo a gente tomou 1-0. Segundo tempo a gente tomou 2-0, tava perdendo 2-0. E, cara, não vimos a cor da bola praticamente, assim, ó, corremos atrás dos caras, só corria atrás dos caras, feito louco. Os caras com 2 treinadores, né? Os caras com o treinador e mais o auxiliar tudo mais, né? É outro nível, né? Como diz o outro, quando eles chegavam pro jogo, né? Eles tinham aqueles pratinhos bonitinhos, né? E aquecimento, aquele negócio todo. Aquecimento, tudo. E nós já ficávamos tudo meio assustados, né? Imagina, sai daqui de Itapiranga, né? Talvez metade da piazada nunca viu um treinamento de equipe. E chega lá e vê os caras todos na pose, já... É bem isso aí, os caras com coletinha ou com camisa só pro aquecimento, isso e aquilo. E nós, se bobear, tinha que lavar o fardamento de noite para usar no outro dia, né? Então, mas assim, cara, quando no jogo a gente não viu a cor da bola, 2-0 para eles, e o juiz então apitou, deu 3 minutos de acréscimo. Mas eles estavam estourados de falta, né? Estourado de falta, então eles tinham 6 faltas já, mas a próxima já era tiro livre, né? Então eles foram pro ataque, o Jader conseguiu pegar a bola e deu um balão, e eu fui para dominar a bola. Eu usei um pouco a malandragem, né? Que o cara encostou atrás de mim e eu caí, né? E o juiz, apitou.
Tiro livre. Oh. Eu esqueci de um jogador que jogava no meio também antes, o Daniel, o Dino. Não sei se você lembra, o Daniel Heine. Tá, sim. Baita jogador. Então, nosso batedor oficial de tiro livre era o Ney. Só que não sei o que deu naquele jogo, ele foi, eu não vou bater. Ih, gelou. E o Tremeu a Dino, base. me lembro até hoje, o Dino, o Daniel Heine, então, baita jogador, cara espetacular. Pegou a bola, botou debaixo do braço e falou, eu vou bater. Deixa pra mim. Eu falei, cara do céu, ele vai bater. Mas assim, tava terminando o jogo, né? Tava nos acréscimos Seja já. que Deus quiser. Eu olhei pro nosso banco, né? Todo mundo chorando, né? Todos os colegas nossos Pô, aí. tamo fora. Tamo fora, né? E chegamos até aqui, vamos cair fora. O Dani também, né? Tava todo mundo assim, Desolado. né? Mas aí o Dino foi pra bater o tiro livre, então. E ele não bateu bem o tiro livre. Mas não dá pra acreditar, assim, que o goleiro deles era um baita goleiro. Mas ele bateu a meia altura, né? E um pouco pro lado, mas não foi bem no canto. Mas o goleiro aceitou. Não sei como, mas aceitou. 2-1. Destino, né, cara? Cara, 2-1 foi. Mas assim, tinha 1 minuto ainda, 1 minuto e meio, máximo 2 minutos. Eles saíram com a bola e, cara, eu fui pra cima. Quem jogou comigo sabe que eu sou de ir pra cima e tentar roubar a bola. Eu fui e roubei a bola, cara. Quando eu roubei a bola do cara, o treinador, eu só escutava o treinador deles falar, os dois treinadores, não faz falta, não faz falta, não faz falta. E nisso tinha 3 ao redor de mim, assim, não faz falta, e eu segurando a bola, né? Sempre protegi bem a bola, segurando a bola, segurando a bola, segurando a bola. E fui indo pra cima, fui indo pra cima. Quando eu vi tinha 4 ao redor e não faz falta, os caras tentando tirar. Eu só vi assim, uma hora, eu vi o gol na minha frente, assim, e eu tava ali na linha na linha da grande área, assim, na meia-lua da grande área ali, né? Eu pensei, vou bater, né? Que era a nossa chance, né? Tudo Ia ou nada, terminar né? o jogo, né? Quando eu ameacei de bater, eles fecharam, né? Eu pensei, não vou conseguir bater. Quando eu puxei ligeiro pro lado, né? Que eles fecharam pro lado e eu bati. Eles tinham fechado e o outro cara conseguiu botar o pé na bola ainda, né? Quando ele botou o pé, a perna na bola, a bola subiu. Quando a bola subiu, ela foi no ângulo. Eu só me lembro até hoje a cena do goleiro pulando para pegar a bola, só que a bola passou por cima da mão do goleiro. Porque foi lá. Foi lá no ângulo. Deu gol. Nós olhamos assim, ninguém acreditava. Quando deu o gol, tanto que eu me lembro que todo mundo pulou em cima de mim. Então, mas imagina, né? A confusão, né? E daí assim, a gente tinha os pênaltis ainda, mas a gente estava tão confiante, né? Tanto que quando eu fiz o gol, o juiz encerrou o jogo, né? Encerrou, vamos pros pênaltis. E daí a gente estava tão confiante, que, cara, vamos ganhar, né? Porque isso é pra nós, não existe, né? Sim. Nós fazer 2 gols assim. O cara escreveu lá, vem. Daí nós jogava com o Santos Expedito, na Caneleira, todo mundo. Daí naquele dia, então, pra eu bater pênalti, eu falei, cara, eu fiz o gol, mas eu falei, eu gelei, eu falei, eu não quero bater o pênalti. Ih, tremeu na base. E daí eu me lembro até hoje, daí vários, o Thiaguinho já falou, eu bato, o Chuí foi o cara mais, não, eu bato também. Todos o César Moura, todos bateram. Nosso time, então, eu me lembro, o último pênalti, se não me engano, foi o próprio Chuí, né? Ele pegou o Santos Expedito, botou na testa. Na hora de bater o pênalti. Na hora de bater o pênalti. Grudou na testa e gol. Daí eles tinham que fazer, então, para continuar, né? Daí nisso, então, o melhor jogador deles, com certeza, hoje deve ser um profissional, cara, foi bater o pênalti e o Jader sempre foi muito ligeiro, né? O Jader pulou e bateu nas pernas do Jader, né? E a bola, então, não entrou. E nós olhamos, a gente está classificado, então, para a final do estadual, né? Foi um jogo, assim, histórico, porque naquela época estava o Osni Simon, de Porã. De Porã. Ele era árbitro ainda. Ele comenta até hoje, que a gente se encontra, a gente fala, cara, que jogo. Foi um jogo que não tem, assim, que a gente não viu a cor da bola, literalmente, durante os... Só que... Isso aí, eles... correndo. Aqui, nós ali, né, só correndo. Me lembro até hoje, o dele às vezes não vencia, correr atrás de um e começava a gritar, pega. Mas, olha, foi um jogo muito atípico, assim. E a final, Rafinha? Cara, então, a final também, assim, então levaram nós lá pra Brusque, né, que era contra o time de Brusque, então, o colégio de Brusque lá. Primeira vez, então, que a gente ficou num alojamento. Existe, mas o estádio tá lá. Então o estádio, eu me lembro até hoje que a gente ficou assim meio... nunca tinha entrado num estádio tão grande, né? Que a gente entrava no túnel, né? Por baixo aí, saía no campo, né? Pra nós era tudo novidade, né? E quando a gente saiu do túnel e saiu pra fora, assim, cara, tinha umas 5.000 pessoas.
E daí, uma gritaria e vaiando o pessoal para nós, né? Nós nunca tinha visto isso, né? Para nós foi uma coisa assim, meu Deus do céu, na hora ali já a gente tremeu, né? Mas daí, na final, o Dani fez uma substituição. Jogou eu para frente, né? E jogou o Thiaguinho Simo, então, pro meio. Por quê? Nós tínhamos o Thiaguinho e o Chuí na frente, geralmente, mas eram dois pequenos, né? Baixinho. Então, o Dani botou eu para frente para trombar um pouco o zagueiro lá, né? Para incomodar. E também a gente tinha treinado bastante para eu entrar de centroavante, né? Literalmente. Então, toda bola que sobrasse lá na frente, eu tinha que definir, né? Então, eu me lembro nos treinamentos até hoje que se eu não chegasse na bola, eu tomava cada mijada de outro que era... E o Dani botava sempre o Jubileu, não sei se alguém, eu acho que o pessoal conhece, né? Cuidava no Cometa ali. Ele botava eu botava me marcar. Quando eu ia para dominar a bola, o homem já me dava uma... Pam! Então o Dani falava, tem que ser mais ligeiro. Então ali foi que eu fui para frente jogar de centroavante, né? Então também, no segundo tempo, jogo 0-0, jogo pau a pau, jogo inteiro, né? 0-0. E faltando 2 minutos pro final, deu um escanteio para eles cobraram. 2 caras pularam em cima do Jado. Era falta o nosso goleiro, mas não deu. E sobrou, o cara fez o gol. 1-0 para eles. Bah. Mas não baixamos a cabeça, né? Vamos para cima. Também, em 3 minutos, a gente conseguiu a virada. Então, logo depois, eu peguei uma bola, eu fui para a linha de fundo e cruzei para o meio, que essa era a jogada, né? Vai para a linha de fundo e cruza para o meio da área, que sempre, o Dani sempre falava, que sempre na marca do pênalti tem alguém. Tem que ter alguém. Então a gente já sabia disso, né? Na marca do pênalti tem alguém. Então eu cruzei para trás e estava o César Moura, né? Ele quase matou nós do coração, porque em vez dele logo fazer o gol, né? Mas o zagueiro fechou e ele girou em cima do zagueiro, matou o zagueiro e pam! Fez o gol. A bola furou a rede até. A gente não comemorou na hora, porque não sabia se tinha dado gol ou não, né? E daí deu gol, 1-1. Opa, é nós, né? No próximo lance também, roubou uma bola e o César foi para a linha de fundo e a mesma jogada. Ele cruzou, mas cruzou alta, né? E eu pulei de cabeça, olha, quando eu cabecei a bola foi pro gol, eu não vi a bola indo. Eu só sei que eu cabecei e saí rolando, né? Saí rolando e parei dentro do gol junto com a bola. 2-1. Acho que deu gol. Acho que deu gol. Acho que deu gol. Vamos olhar se a galera tá comemorando, é gol. 2-1 o jogo. E a gente também veio então jogar a final, então. Era 2 jogos, né? A final em casa, aqui no estádio do Cometa, né? Estádio da Montanha aí. Eu nunca tinha visto tanta gente no estádio do Cometa num domingo de manhã, como naquele dia. E o interessante também do moleque que tinha a transmissão, né? Para nós tudo era novidade, né? Sim, imagina. Tinha transmissão, então, dos jogos, né? Então a gente também acabou ganhando de 2-1 no estádio da Montanha aí. E levamos o primeiro título estadual, então, do moleque bom de bola para Itapiranga. E isso é um baita feito, né? Tanto que nós estamos conversando hoje, 2021, né, sobre esse feito que, querendo ou não, é importantíssimo para o município, que levou o nome de Itapiranga aí para... depois a gente teve... depois o próximo ano ficou campeão estadual novamente, né? Isso. Porque manteve uma base muito forte e também entrou uns jogadores novos aí, me lembro do Libo, né? De São João, entrou o Capes também, o Joel Capes, né? Entrou jogar também no próximo ano. Então o time do próximo ano ficou muito mais forte do que o nosso time era. Nosso time era muito encaixado, então se faltasse qualquer peça, ele já era mais difícil, né? O do próximo ano, eu acompanhei também, foi muito mais tranquilo para eles, né? Sim, estava mais redondinho. Mais redondinho, né? E ainda com jogadores novos vindo, né? Eu não acabei não jogando, porque não tinha mais idade, eu, o César, nós tivemos 5, 6 que não puderam mais jogar, tinha estourado então o limite de idade, mas continuou uma base muito boa, né? Eu não sei também quantos títulos, acho que são 4 títulos. Se eu não me engano, 4 ou 5, acho que são 4. 4 títulos estaduais, né? Então, mas 2013 então foi o marco, assim, né? Sim, porque foi o pontapé inicial, vamos jogar ali, né? O que deu o primeiro passo aí para mostrar que Itapiranga existia. Isso aí. Tanto que existia que a gente, quando a gente jogou moleque, então, a gente só ouviu falar que tinham olheiros, né? Então a gente ficou sabendo que nas finais, então a gente teve os olheiros, né? Dos clubes aí, que vieram assistir. Eu tive convite de jogar em clube, acabei não indo, né? Por condições financeiras, eram muito mais difíceis na época, né? Mas a gente teve colegas aí que foram, o próprio Ney, o Piro,
vários atletas aí que foram, então, né, jogar em clubes profissionais, né. Mas várias pessoas de nós tiveram o convite, né. Sim, mas a oportunidade, né. Alguns acabaram indo, outros não, né. Mas isso aí faz parte, né. Culturalmente, antigamente era muito mais difícil os pais, né, vamos lá, estruturalmente os clubes também não eram ainda tudo isso que tem hoje nas categorias de base, então pensava-se aí 2, 3 vezes antes de liberar aí os filhos para poder ir para um clube, né, porque eu tive a oportunidade de fazer testes no Tubarão, lá em 90 e alguma coisa, tinha que ficar, o alojamento era embaixo do estádio, né, então dormia embaixo do estádio, tem tudo isso que dificultava, então imagina, tu sair de Itapiranga para ir lá no litoral e morar embaixo do estádio, né, então... No próprio Figueirense, né, também era debaixo do estádio, exato, né. Então, no Avaí também, tinha uma parte que era debaixo do estádio, né, a gente foi conhecer vários clubes, né, e ver a estrutura, né, como era muito mais difícil, né, Sim. e ainda os pais tinham que ajudar numa ajuda de custo, né. Exatamente. Eu acho que não sei como funciona hoje, mas que hoje deve ter mudado um pouco isso, hoje né. Hoje, se não recebe, mas pelo menos acho que o clube mantém o atleta lá, pelo menos. Eu sei que no meu tempo também, se eu não me engano, eu tinha que dar 50 conto por mês, e cara, 50 pila lá em 98, 99 era dinheiro, né? Metade do salário mínimo. Era uma grana, né, cara? Então não era bem assim. Rafa, vou deixar tu tomar uma aguinha, vou fazer mais um merchanzinho aí. Na Sirimar Centro Automotivo, mecânica em geral, peças, acessórios, deu um problema ali na sua injeção eletrônica, passa lá que eles te dão um jeitinho. Na Sirimar, mandar um abraço aí pro Rapadura aí, que também passou uns perrenguezinhos aí desse Covid, que já agora já está de volta aí ativa, já está bem de novo. Então seja bem-vindo de novo aí, Rapadura. E se o pessoal aí precisar, passa lá na Sirimar Centro Automotivo, que tem tudo para o seu automóvel. A mecânica do Ratinho, então, mecânica pesada aí, para toda mecânica diesel, mecânica em geral aí. O Rafinha agora com equipe nova aí no motocross, vai ter aí uma estrutura bacana para esse ano aí, para poder acelerar aí nas pistas. E Nedel Telecom, para você que precisa aí de uma internet de qualidade, que é a internet que a gente ocupa aqui na Estúdio A, vai lá na Nedel Telecom, que eles instalam para você uma internet de qualidade e de velocidade. Isso aí, Rafinha. Então vamos pular um pouquinho. Vamos sair lá dos tempos de Piá. Tu teve a oportunidade também de jogar no Guarani, em São Miguel. Isso foi fruto também desse moleque bom de bola aí? Então, eu joguei... Claro, depois que a gente saiu do moleque, a gente jogou futsal também, né? Foi uma época muito boa aí com o Diva, né? A gente treinou com o Diva também. O Diva era um baita treinador, exigia muito de nós, né? Preparo físico, principalmente. Nós acabamos ganhando no futsal mesmo, a gente acabou ganhando a taça Johnny Gol lá dentro lá em São Miguel, então dentro da casa deles, né? A gente ganhou. Fácil, né? E não é fácil, né? Eu me lembro até hoje, a gente com 7, 8 jogadores aí, os caras com 20, né? Com uma base gigante, e nós ganhamos dos caras dentro do ginásio deles lá, pensa num pauleirão que se fala, né? Mas assim, ganhamos, se não me engano, a gente ganhou 1 ou 2 anos, 2 anos acho que a gente ganhou a taça Johnny Gol lá, com o futsal. Também jogamos lá em algumas histórias boas lá em Três Passos também, que tinha um torneio, sempre um campeonato lá de futsal. Depois eu joguei os joguinhos, né, sub-17, então que a gente não conseguiu treinar. Na época, se não me engano, o Daniel estava no mestrado dele, e daí ele não conseguiu treinar nós porque não estava presente, né. Então o Caco treinou nós, ótimo treinador, também ajudou muito nós, mas a gente não tinha... E daí já começou os compromissos profissionais, né? Todos nós começamos a trabalhar e já não era mais assim para tu conseguir treinar, né? Tu conciliar, né? E também os estudos, né? Trabalhava durante o dia e à noite estudava, né? Então os horários de treinamento ficavam muito limitados, né? Quando a escola liberava, a gente treinava, né? Mais ou menos assim que funcionava. No Sub-17, a gente foi pro estadual do Sub-17 também e acabamos perdendo as quartas de final lá, se não me engano, foi para São Miguel do Oeste. Então aí que eu tive a oportunidade de ir jogar pro Guarani, né? Então eles acabaram classificando. E depois também o Guarani, no Sub-17, eles jogavam a Taça do Governador. Não sei se hoje existe ainda, mas tinha a Taça do Governador, que era Sub-17. Que eu acabei jogando para eles, então.
que era um baita time, né? Que jogou aí, tem uns que são profissionais, o próprio Groli. O Groli, né? Nós jogava junto, então, no Sub-17. E depois acabei jogando também o futsal pro Guarani, né? Bugre, né? Tinha o futsal com o Zancanaro, o Zanca. Existe Então, até hoje lá. Acho que é treinador, acho que até hoje, né? Até hoje. Então, acabei jogando então, com ele também o futsal no Guarani. Nós também com um cano de time ali. A gente jogou em São Miguel e jogou também joguinhos, depois representando, então, Flor do Sertão, nosso time, então. Eles aproveitavam, né? Representavam Sim. outras cidades para treinar o time, né? Então, a gente acabou jogando, eu joguei no Guarani, essas foram as passagens, né? No Sub-17, então, e depois no futsal também. E já que tu falou aí que tu representou em Flor do Sertão, tu me passou aqui que tu representou outras cidades também. Como é que surgiram esses convites para tu ir representar essas outras cidades aí? Como a gente no mundo de futebol, quem joga bola sabe, né, que a conversa vai correndo. Ah, tem jogador esse, tem jogador aquele, né? E próprios amigos que vão jogando nos outros lugares vão indicando, né? Então em 2007 eu joguei futsal e também em 2007 eu joguei a segunda divisão em São João do Oeste, né? Pro time do Macuco. Nós as contratações de fora, né? Poderiam três contratações de fora. De fora, né? De fora do município na época. Sim. Era eu, o Dela no gol e o Zanquete na zaga, né? O Everton Zanquete. Então nós éramos as contratações de fora, né? E também foi um ano muito bom lá, a gente ficou campeão, né? Então a gente subiu o Macuco para a primeira divisão na época, né? Isso foi em 2007. Em 2008 eu fui para o quartel e daí acabei jogando para o Dourado também. Em 2008 o Dourado era treinado até, que acho que acabou falecendo essa semana, né? Eu fiquei sabendo com o Cascudo, né? Sim. Ele treinava nós, o regional. Depois, antes, quer dizer, do regional, eu acabei jogando no Colonial também, em 2008, de Jabuticaba. Lá foi a minha primeira lesão, né? Jogando a quartas de final, se não me engano, quartas de final. Final do jogo, fui para cruzar uma bola, o cara me deu um carinho e quebrei o pé em 2 lugares. Foi a primeira lesão assim forte. Carinhozinho, né? De leves. Eu acabei quebrando o pé, né, em 2 lugares e eu estava no quartel. Então eu fiquei, se eu não me engano, fiquei 60 dias, 45 dias de gesso e mais, eu fiz umas 30 sessões de fisioterapia. Depois eu voltei a jogar e voltei no time do quartel já. Daí eu voltei no time do quartel, no jogo lá no quartel também não é fácil. É pegado. Ninguém quer perder, né? Um jogo muito pegado e físico, né? Sim. Quartel, tá todo mundo voando, né? Então, exatamente. Eu acabei jogando os jogos do quartel lá em Florianópolis. E daí no quartel, eu conheci também o Mickey, treinador hoje em São Miguel do Oeste, né? E na época ele dava aula em Paraíso, e ele treinava o time de Paraíso, dos joguinhos. E ele acabou me convidando então para jogar para Paraíso, no tempo que eu estava no quartel. E ele era amigo na época ele era amigo do Coronel, então, né? Então eu consegui uma liberação então para jogar para Paraíso no ano então, que o Mickey então foi treinador. Depois de Paraíso eu joguei em Palmitos com o treinador lá, o Cocheira, na época, era muito conhecido lá também. E joguei também em Mondaí depois com o Chile, né? Também cheguei a jogar em Mondaí também, nessa época aí. Viva Chile, conheço o Chile. Fomos para um congresso em Foz do Iguaçu junto com ele. E nesse caminho todo aí, Rafa, tu com 17, 18 anos já disputava os campeonatos municipais aqui em Itapiranga também. Disputava junto São João e Itapiranga ou estava o primeiro num, depois no outro? Como é que fazia? Em 2007, então, eu só joguei lá em São João. Depois eu joguei aqui em 2009, né? Eu vim então jogar no Cometa. Eu tive o convite então para jogar no Cometa e também eu joguei no Flamengo, né? Laranjeira. A gente montou um time muito bom lá na época. A gente foi para a final, né? Contra o Dourado e acabamos perdendo a final. E daí eu tive a minha segunda lesão então, que foi o joelho, né? Eu estourei o joelho, né? Estourei os ligamentos. Acho que o menisco, né? Estourei os ligamentos. Então na final do Municipal de 2009, então, contra o Dourado. A gente acabou perdendo, então o Flamengo acabou perdendo. Mas em 2009, então, jogando pelo Cometa, tu participou do título do Cometa ali? Então, isso aí, participei do título do Cometa. A gente conta algumas histórias, né, porque a gente jogava por amor mesmo, né, porque a gente saía aí 7 da manhã num domingo,
Ia até Lindóia lá, ia até lá em Ceará jogar bola lá. Chegava lá na hora do jogo, desembarcava do ônibus já usando a chuteira, mais ou menos, né? E eu me lembro que o Cometa nós ia com 12, 13 jogadores. Principalmente na primeira fase, né? Isso aí. 12, 13 jogadores, 1 ou 2 a reserva, né? Então eu joguei pro Cometa vários jogos aí, né? Eu joguei em Lindóia, Faxinal, os Guedes, joguei lá no temido campo do Olaria lá de Xanxerê. Ali o pessoal já tinha me comentado, né? Mas eu não sabia como era, né? Eu me lembro até hoje que eu fui cobrar um lateral lá e tomei uma latinha nas costas, latinha cheia. Os caras não queriam saber, né? Joguei ali no Complexo Verdão, lá em Chapecó também, né? Me lembro que a gente teve um baita jogo ali e a final então foi contra o Ajap de Pinhalzinho. Perdemos lá de 3-1, se não me engano, e revertemos aqui 4-1. Eu tava ali nesse jogo. Me lembro que o Enéas, acho que se não me engano, o Enéas fez 2 gols meio que no final ali. Baita jogo. Em 2009, acredite se quiser, eu voltei para Itapiranga, tive uma breve passagem aqui por Itapiranga de novo, depois de alguns anos fora. Eu voltei em 2009, em fevereiro, em outubro eu já fui embora de novo. Estava um dia tomando uma gelada lá no Colma e me aparece o presidente Casquinha, né? Mandar um abraço aí pro Casquinha. Chegou lá, me deu um tapinha nas costas e disse: Gabriel, preciso que tu vá junto amanhã. Isso já era umas meia-noite, mais ou menos. Preciso que tu vá junto amanhã pro jogo. Não lembro o nome da cidade, lá perto de Xaxim. Daí eu, presidente, eu não tenho condição nenhuma de jogar bola. Mas, Gabriel, nós não temos reserva. Vai estar tu e o Tony só de reserva. Eu falei, tá, vamos embora então. Mas não tenho condições de jogo, mas vamos. E realmente fui junto mesmo para completar, digamos assim, o time, porque realmente estava só eu e o Tony, se eu não me engano, no banco, e o Tony precisou jogar, eu, para não fazer feio, acabei não entrando no jogo. Mas era mais ou menos isso daí mesmo. Eu também, foi mais ou menos assim, né, porque eu já estava inscrito no Cometa, acho que se não me engano era desde 2007, daí quem já está federalizado, né? E daí pode jogar, né? Isso, é o que aconteceu comigo, por isso me acharam, vem cá, vai. E eu também, o Casquinha, figuraça, né? O Casquinha um dia me ligou no sábado, ó, Rafa, tem compromisso meu? Eu falei, cara, depende, eu falei, precisamos do jogador, não tem quem vai jogar lá em Lindóia e tu tá inscrito no Cometa e vamos lá jogar. Embora. Eu falei, cara, não, vou junto. Tanto que eu cheguei lá, até hoje, o Wilson me deu a 10. Eu falei, meu Deus do céu, logo a 10, homem. Que eu não sei porquê, mas na época o Diva não pôde ir, né? E daí, tanto que eu me lembro até hoje, que quando eu entrei no campo, assim, pra começar o jogo com a 10, assim, o juiz olhou pra mim, assim, conhecia o time do Cometa já, conhecia o Diva. Mas tu deve ser bom, né? Então, tirou o Diva do tirou o Diva do time da K10. Eu falei, cara, eu tô indo pra completar o time, né? Mas vamos embora, eu falei. E foi assim, né, que a gente chegou e ficamos campeão estadual, né, na época. Porque eu lembro que naquela época, se não me engano, os campeonatos municipais pagavam bem, né? Então, principalmente São João do Oeste. Então a galera deixava de jogar a primeira fase do Cometa ali para jogar os campeonatos, que batia, né? Dava choque de jogos e preferia jogar o municipal para depois vir para jogar o estadual no mata-mata em diante ali, mais ou menos. E era um pouco, o cara era pego de surpresa, né? Muitas vezes o cara tava num baile de madrugada, chegava o dele lá, vamos lá jogar amanhã, precisa de gente. Vamos lá, né? Amanhecia de uma festa aí, mas no outro dia tava lá ajudando, né? Acho que Cometa, eu acho que sim, a gente tem que valorizar muito, né? Porque é um time de muita história, né? Muita história, a gente tem que respeitar isso. Então, ainda bem que eu pude contribuir, né? Contribuir um pouco com essa história do Cometa. E Rafa, tu falou que teve a segunda lesão de joelho. E eu sei que te incomoda isso até hoje, porque eu e o Rafa trabalhamos aí juntos, né? Na UCEF. E a gente fez um joguinho aí no final do ano passado lá em Dionísio e no final do jogo ali, né? O joelhinho incomodou de novo. Dali em diante, foi se encerrando a carreira ou ainda continuou dando umas incomodadas? Então, como a gente sempre fala um pouco do tempo mais antigo, como as coisas eram mais difíceis, né? Então, na época, para fazer a cirurgia, ela custava R$5.000, né? Eu queria fazer com um médico bom. Então, eu tive duas indicações, que foi com o Christian Fiorini, aqui de
Pinhalzinho, né? E com o Aluir, que era de Caxias do Sul, né? Que era onde é que o pessoal ia. Mas, foi em 2009, eu não tinha condições de pagar esses 5 mil reais, né? Então eu esperei. Então eu parei de jogar bola, né? Não conseguia mais, não tinha condições. Eu esperei quase 2 anos, não, 1 ano e meio deu, para fazer a cirurgia, né? Então eu esperei 1 ano e meio e fiz a cirurgia então com o Christian em Pinhalzinho. Me lembro até hoje que eu fiz a cirurgia no dia da abertura da Copa de 2010. Um dia frio. Fiz a cirurgia, então eu demorei para voltar a jogar, então, né? Deu 4 meses, 4, 5 meses. Então eu comecei a dar os primeiros passos, né? Para jogar bola, né? Depois eu voltei, eu falei assim, ó, vou voltar, mas sem muito compromisso, né? E nesse meio tempo o cara começa a assumir muitos compromissos profissionais, né? E isso acaba, querendo ou não, atrapalhando essa questão do futebol, né? Tu não consegue mais acompanhar, né, o time. E também, assim, final de semana, daí começa a ter uma família, né? E o cara tem que fazer umas escolhas, né? Começa a fazer umas escolhas, então, em privar mais a questão de família, né? E profissional também. Questão de trabalho, né? Foi na época, então, que eu comecei a não jogar mais, né? Abandonar. Eu joguei o próximo ano, eu tô em a 2ª divisão com Santa Cruz. Quando eu voltei, fiquei artilheiro do campeonato, 2ª divisão. A gente ficou em primeiro, 2º lugar, se não me engano. Foi em 2º lugar na Copa, então, na 2ª divisão. Isso foi em 2011, por aí. E daí depois dali também não voltei mais a jogar muito, né? Joguei depois de novo no Flamengo, tentei jogar, né? Mas assim, como a gente não se prepara, né? Sim. Fica difícil, né? Mas assim, é claro, as peladinhas aqui do futebol 7, isso sempre tem, né? Lá na BB, com os amigos, com a gurizada lá, né? Tem lá... O bom é que a cabeça pensa, mas as pernas não fazem mais direito que o cara não faz mais, o cara não tem mais o acondicionamento físico, né? E também o joelho ainda me incomoda, né? Voltou a incomodar, depois de um tempo que eu comecei a voltar a jogar bola, começou a me incomodar um pouco de novo, né? Quando eu jogo. Então eu acabei optando por não mais jogar campeonato e também, assim... eu acho muito chato quando a gente assume um compromisso e não participar, né? Sim. Então eu optei em não jogar mais municipal por esse motivo, né? Não assumir para não deixar a comunidade na mão, né? Ou vamos, né? É isso aí, a comunidade, quando tu assina, eles querem que você participe, né? Então, para eu não deixar na mão, eu preferi não assinar mais, né? Joguei depois, então, os campeonatos de futebol 7, aí, esses aí sempre... Um Jaitezinho. O Jaite, acabei jogando Copa Dose também, teve uns jogos aí, né? Mas mais o futebolzinho na BB aí, que é um futebolzinho mais light aí, né? E o cara vai mudando um pouco do estilo, né? É isso aí. Mas a bola corre e o cara fica mais de boa. Mas essa é a parte, né? Antigamente nós corria... Hoje não precisa, né? Hoje quem precisa correr é a bola, tu só precisa dar os tapinhas. Rafa, já estouramos o nosso tempo aí, já estamos aí quase 10 minutos explodindo aí do nosso tempo. Gostaria de agradecer a tua presença aqui. Com certeza teríamos aí mais um bom tempo para a gente conversar e contar histórias aí do futebol. Como eu falei antes, essa história do moleque bom de bola, eu acredito que isso vai fazer parte... do município, isso faz parte da história do município, do esporte de Itapiranga, e vocês fizeram parte disso e fizeram isso acontecer naquele tempo como atletas, e o Daniel como treinador aí, e mudando talvez uma filosofia de trabalho que era feita antes disso, né? Então, novamente, agradecer a tua presença aí, agradecer o aceite do convite de vir aí e bater um papo aí com nós e mostrar pra galera aí toda essa tua história aí. Então, obrigado, Gabriel, aí, pelo convite, né? É sempre bom participar e contar um pouco das nossas histórias, né? E uma mensagem, não é uma mensagem, mas uma questão muito bacana do futebol, que me trouxe, assim, essa questão também de disciplina, né? Essa questão de melhorar como pessoa, né? Então, acho que isso o futebol me ajudou muito, desde a época, então, de 2013, né? Que a gente aprendeu muito, né? A gente sempre fala, né, que da nossa época lá ninguém se perdeu na vida, né? Sim. Todo mundo se encaminhou. Porque eu acho que tem muita contribuição disso também, né? Com certeza. Acho que isso é muito interessante e espero que o nosso município, todos aí resgatam isso novamente, né? Essa questão de quando o pessoal vê Itapiranga, tremer as pernas, né? Que isso é muito bom para nós aí no nosso município, né? Isso aí, Rafinha, isso aí, galera.
Muito obrigado pela audiência de vocês hoje. Estamos aí, encerramos mais um Estúdio A Esportes. Na quinta-feira, então, o Estúdio A Music. Na segunda-feira, com o Gustavo aí, o Estúdio A Entrevista. E nós voltamos, então, na próxima terça-feira. Um forte abraço para vocês e uma ótima semana. Valeu! Estúdio A Esportes é um oferecimento de